Vamos falar do grande jogo. Qual é o grande jogo? Nossa aldeia global está imersa em um grande jogo. Esse jogo pode ser definido acudindo a um conceito nascido no mundo anglo-saxão, as guerras culturais. O que esse conceito quer dizer é que a política transbordou o âmbito estrito das doutrinas políticas e dos programas eleitorais. Hoje, mais do que nunca, como viu Antônio Gramsci há quase um século atrás, tudo é política. Tradicionalmente, é a esquerda quem melhor compreendeu isso. E por isso ela politizou absolutamente tudo. A linguagem, certamente, mas muito especialmente tudo aquilo que concerne a vida privada e os aspectos mais íntimos da pessoa. Na parte que ele toca, a direita, inspirada nos princípios do liberalismo clássico, abandonou a vida privada ao arbítrio de cada indivíduo e se centrou na gestão da economia. Uma direita gestora frente a uma esquerda de valores, essa tem sido, a grosso modo e simplificando muito, a situação durante as últimas décadas. Uma esquerda que dita a moral, a ética, o discurso e a própria sociedade de forma intelectual, e os liberais de direita preocupados apenas com a gestão da economia. O primeiro resultado tangível dessa mudança se viu nos Estados Unidos. O laboratório principal dessa esquerda de valores que segue constituindo o pensamento hegemônico. E aí, quando todo mundo diz que os Estados Unidos é o país mais democrático do mundo, porque lá o socialismo não vinga, os Estados Unidos está muito mais socializado do que nós. Os meses que precederam a vitória de Trump em novembro de 2016 não foram uma campanha eleitoral, mas mais precisamente a culminação de uma guerra cultural que se vinha travando há anos. Para além das estridências do personagem, o importante de Trump é o fenômeno social e cultural que representa e que tornou possível a incubação deste inesperado terremoto político. O que ocorreu foi que, diante da ditadura do politicamente correto e das esquerdas sociais-democratas, as forças dissidentes haviam começado a construir seu próprio campo semântico, a quebrar o marco linguístico definido pela esquerda politicamente correta. As guerras culturais se configuram como um conceito-chave para os anos vindouros. A velha direita, a chamada direita civilizada, com seu discurso legalista, tecnocrático, se encontra nesse terreno completamente perdida. Por isso que nós não temos uma direita ativa que combate a esquerda, começando pelo combate intelectual. Confiando em sua superioridade intelectual, acreditada, segundo a própria direita, pela sua gestão econômica, essa direita se limita a assumir como próprias as cruzadas culturais definidas a partir da esquerda, transcorridos os prazos preventivos de aclimatação. A razão de fundo é que, em realidade, essa direita aí assume o mesmo marco mental que a esquerda. A história tem um sentido que segue o curso do progresso. Mas voltamos à pergunta anterior. Para os dissidentes frente ao pensamento hegemônico, como definir o inimigo? A coisa se complica após a irrupção, durante os últimos anos, de um novo elemento. Uma esquerda populista, estimulada pela crise financeira de 2008. Em realidade, isto não constitui nenhuma surpresa. A chegada do populismo de esquerda se viu preparada, durante as últimas décadas,
pelo predomínio esmagador nos âmbitos cultural, acadêmico e midiático da esquerda pós-moderna. Existe uma relação de continuidade entre os novos movimentos de esquerda. Chamem-se populistas, radicais, de extrema esquerda, ou o que seja. E a esquerda pós-moderna. Ambos compartem os mesmos dogmas, o mesmo substrato social, a mesma mitologia progressista. Ambos são o ecossistema natural do politicamente correto. Ambos são coetâneos do período de máxima expansão do neoliberalismo. Uma coincidência nada casual a qual nos referimos mais tarde. Para qualificar o pensamento dessa esquerda pós-moderna, alguns utilizam o termo de marxismo cultural. Para qualificar essa esquerda populista, muitos continuam referindo-se ao comunismo ou ao neocomunismo, como se este fosse uma ameaça real, como se este tivesse a capacidade de reproduzir a experiência totalitária do século XX. Mas essas definições respondem a categorias obsoletas. Não nos encontramos aqui diante de um marxismo cultural e nem diante de um marxismo puro, e muito menos diante de um comunismo, esse menos ainda. Ao contrário, a esquerda pós-moderna é esta, e esta é a tese central que defenderemos. Tem muito pouco de marxista e muito de neoliberalismo cultural, puro e duro. Mas isso é algo que, à primeira vista, não parece tão evidente. É muito certo que a esquerda radical usa e abusa de uma retórica retrô, o antifascismo em primeiro lugar, e reclama para si o patrimônio moral das lutas progressistas do passado. Mas com isso, a única coisa que faz é parasitar uma épica revolucionária que não lhe corresponde. Na verdade, a aposta ideológica da esquerda, em todas as suas variedades, da social-democrata a mais radical ou populista, se inscreve de fato na agenda da globalização neoliberal. E se seu pensamento é, às vezes, qualificado como marxismo cultural, isso obedece ao peso da velha linguagem, assim como a rotina mental da direita habituada a categorizar como comunista tudo o que lhe desagrade. Mas não nos encontramos às vésperas de um assalto aos céus leninista, nem de uma socialização dos meios de produção, e nem de uma ditadura do proletariado. Ao contrário, o cenário é o da ditadura de uma superclasse, a overclass, mundializada, apoiada em técnicas de governança pós-democrática. Um cenário no qual a esquerda radical oferece as funções de acelerador e comparsa, preparando o clima cultural propício a todas as fugas para a frente da civilização liberal. Frente aos desafetos, a esquerda radical assegura, com seu zelo vigilante e histeria correntista, uma função intimidatória e repressora que adquire tonalidades parapoliciais. Tarefas todas elas perfeitamente homologadas pelo sistema. De onde vêm, pois, os equívocos? No mundo das ideias não há preto e branco. O vocabulário atual do politicamente correto da esquerda se nutre, sem dúvida alguma, de uma incubação do pós-marxismo da escola de Frankfurt e seus epígonos. Aí está a origem de um desentendimento, o suposto caráter marxista da ideologia hoje dominante, que a guerra cultural antimundialista deveria desfazer
de uma vez por todas, se quiser assumir uma definição eficaz ao inimigo. Convém para isso fazer um pouco de história, insistir em fazer as pessoas saírem desta contaminação politicamente correta, esquerdista, neoliberal, democrata social, para realmente cair na real e combater quem tem que ser combatido e não ajudar a esquerda politicamente correta na replicação de fofocas, manchetes, discursos sensacionalistas, mídia desinformadora sendo replicada nas redes sociais, às pencas todos os dias, e todo mundo que replica tudo isso, achando que está prestando um serviço de informação, está alimentando a máquina politicamente correta da esquerda.